Bom dia, senhores. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, me apresentando. Meu nome é Igor Voltolini, sou gerente de vendas internacionais da Comp. Atuo mais no mercado exterior, para os interesses internacionais, América Latina, Europa, América do Norte, Ásia e África e Oceania. A ideia hoje é a gente apresentar o que a tecnologia de Session Border Controller pode fazer para beneficiar cenários de entroncamentos VoIP, questão de segurança, questão de interoperabilidade, por que é necessário um SBC, um Session Border Controller na rede dos clientes. Então, essa é que é a ideia hoje. Então, muitos clientes, essa é uma questão bastante nebulosa para muitos clientes, a necessidade de um Session Border Controller. Então, a ideia hoje é esclarecer isso para vocês de uma maneira simples, sem muito tecniquez, e dando exemplos de cenários de aplicações para vocês. Okay? Então, quaisquer dúvidas... Tá rolando a web, tá? Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham... Eu recebi um e-mail agora. Por gentileza, eu acho que tem Acabou alguém de com áudio... começar. Acho que tem alguém com áudio habilitado. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, eu peço para vocês já colocarem no chat e ao final da apresentação, então responderei todas as dúvidas e abrirei também um espaço para questionamentos, tanto via áudio quanto via chat também. Então, essa é a ideia para que a apresentação também tenha uma fluidez e a gente consiga seguir o ritmo e depois estarei disponível o tempo que for necessário para tirar as suas dúvidas, alguém que tem algum cenário de projeto que queira discutir. A gente também está com vários especialistas aqui da Comp a nível de pré-vendas, a nível técnico, que também poderão ajudar nessas respostas. Okay? Então, assim vamos. Então, só um instante. Aqui. Aqui estamos. Então, hoje, um Session Border Controller ele tem vários tipos de cenários onde a gente pode, de fato, ter o controle da situação na tecnologia VoIP. Né? A tecnologia, mais precisamente o SIP dentro do VoIP, que a gente trata, é o protocolo padrão hoje para o VoIP. Então, nós temos os SBCs que a gente diz que são de uso corporativo, onde você tem uma necessidade, muitas vezes pela densidade de ramais IPs que você tem, dentro do ambiente corporativo, ou cenários distribuídos, onde você tem localidades remotas, onde você quer fazer a segurança dessas localidades remotas em relação a um PBX híbrido ou puramente VoIP que está centralizado. Quer saber, obviamente, identificação de origem, quer ter recursos de PBX para a questão de interoperabilidade entre várias plataformas e, claro, segurança. Né? O Session Border Controller, como o próprio nome já diz, é uma tecnologia onde você agrega esse dispositivo na zona de fronteira da sua rede, entre uma rede privada e uma rede pública, ou seja, entre uma WAN e uma LAN, para fazer todo o controle de comunicações VoIP, assim como você faz com o firewall. Né? Então, o SBC nasceu para ser esse firewall, porém, voltado para comunicações em tempo real. Para Contact Center, a gente tem outras necessidades. Então, para Contact Center, nós temos a questão de concentrações de canais e a distribuição desses canais entre diversos grupos que você pode ter de Contact Center, ou seja, necessidades de roteamento avançado, baseados muitas vezes em números de entrada, em cabeçalhos modificados de SIP, em algumas premissas que você pode ter. Desempenho, ou seja, dentro de uma distribuição entre grupos, dentro de uma identificação de muitas chamadas simultâneas para um discador ou para um contact center receptivo, como identificar
se aquele tráfego de rajada, que é tão característico do mundo de contact center, é, de fato, um tráfego desejado de muitos clientes, ou se então é um tráfego que pode ser malicioso para uma negação de serviço, né? Também temos a questão da seleção de múltiplas operadoras, né? Então, a gente consegue fazer essa rota de menor custo para múltiplas operadoras, é bastante interessante. Então, a gente consegue fazer transbordo de roteamento, conseguimos fazer de acordo com o destino, de acordo com a origem, as decisões de roteamento que são mais adequadas aos meus planos tarifários ou a nível de qualidade dessas operadoras, né? Consigo fazer o monitoramento, tudo dentro de um Session Border Controller. Gestão de múltiplas tecnologias, então interoperabilidade de diversos dispositivos. Tem muitos casos, por exemplo, onde você tem ambientes híbridos, onde você tem SIP servers que servem, né, dispositivos, servidores SIP que servem só para a gestão do contact center, e você precisa interoperar, por exemplo, com um dispositivo corporativo, um PABX corporativo que está servindo os outros usuários. E nem sempre eles são da mesma plataforma, são de fabricantes distintos, e você precisa interoperar, precisa fazer com que um transfira a ligação para o outro, faça conferência, faça captura de chamada. Então, como fazer a gestão disso de uma forma que você garanta a interoperabilidade entre esses dispositivos, né? E a gestão ativa também, a classificação ativa de chamadas também é algo bastante importante, pois a classificação de chamadas, ela, para ambientes onde você tem uma operação ativa, né, de discador, é muito importante para que você tenha um aproveitamento das chamadas entregues ao agente. Ou seja, que quando o seu discador faça uma chamada, ele não entregue, por exemplo, entregue o mínimo possível de tons de fax, de correio de voz, ou seja, respostas de máquina ou respostas indesejadas, resposta para números que não existem, e aí o teu agente que você paga lá pela hora desse agente, que essa hora desse agente possa ser melhor aproveitada de fato com atendimentos de clientes que são humanos, não atendimentos de máquinas, onde você perderia tempo com essa comunicação. Então, a classificação ativa de chamadas também é algo bastante desejado num ambiente como esse. Então, se vocês têm alguma dúvida até agora, é só, mais uma vez, repito, colocarem ali no chat para que a gente possa depois esclarecer todas as dúvidas. Voz sobre IP utilizando SIP, ou seja, VoIP com SIP, né? Então, esse é um ponto bastante importante, porque escuta-se falar de VoIP desde os anos 90, né? A primeira transmissão VoIP, ela nem aconteceu nos anos 90, aconteceu até antes, com protocolos antigos, não era um SIP. O SIP foi desenvolvido no final dos anos 90, uma associação entre várias empresas. Porém, o VoIP em si, ele começou a ser difundido aqui no Brasil entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, mas ele foi muito estigmatizado por falta de infraestrutura, por ameaças de segurança e por falta de interoperabilidade. O que acontece é que o mercado nacional ainda não estava principalmente preparado para um tráfego VoIP, as operadoras não estavam preparadas para tal, não tinham dispositivos como Session Border Controllers para fazer a gestão do tráfego, fazer a gestão da qualidade, fazer a gestão da segurança. Então, um pouco, os clientes que adotavam o VoIP tinham essa consciência de ter um Session Border Controller nas suas premissas. Então, o Session Border Controller começou a ser difundido no Brasil para operadoras no começo dos anos 2000. Então, como tudo tudo leva um tempo para maturar, obviamente algumas operadoras começaram a pensar na importância do Session Border Controller alguns meses ou até anos depois, e para clientes ainda tem-se muito a ideia de que não é necessário um Session Border Controller nas suas premissas se você está recebendo um SIP trunking, né? E a gente vai ver ali nos slides posteriores que isso pode não ser verdade. Então, tem a questão, né, por que você conectaria uma rede desconhecida em sua rede corporativa? Então,
Uma rede desconhecida pode ser uma rede que a operadora te entrega um link MPLS. Né? A operadora está te entregando um link MPLS, na teoria eu tenho uma VPN, um canal, uma rede fechada entre a minha operadora e as minhas premissas, o meu escritório. Mas eu, como cliente, estou totalmente seguro? Ou se tiver um ataque pela operadora, eu não posso sofrer esse ataque caso a operadora não esteja assegurando os meus SIP trunkings? Então, e também, como usufruir da facilidade de provisionamento garantindo segurança? Também, esse ponto é bastante importante. Alguém ativou a câmera? Só um instante, vou desativar a câmera. E aí, conforme for, se ele não... Pronto. Então, alguém tinha ativado a câmera aqui. Então, essa é a ideia. A ideia é de como ter um provisionamento centralizado, ter uma interoperabilidade entre cenários distribuídos, sem a necessidade de ter um risco na minha segurança. Né? Como eu vou ter um ramal IP, por exemplo, no meu celular, né, garantindo a possibilidade de uma não invasão à minha rede, sendo que eu estou numa rede 4G fazendo essa comunicação. Então, isso é bastante importante, a gente ter essa gestão, essa segurança é algo imprescindível. Então, mas eu já tenho um firewall na minha rede. Esse é o grande dilema. É o que vocês muitas vezes vão enfrentar com seus clientes. E se você for um cliente que esteja assistindo e um usuário de rede que está fazendo o projeto, pode se perguntar, mas por que eu vou colocar um Session Border Controller se eu já tenho um firewall na minha rede? Então, existem algumas questões a nível de segurança, propriamente dito, e algumas outras questões que são mais pertinentes à telefonia, que a gente vai esclarecer aqui nesse momento. Então, por exemplo, a proteção contra ataques DOS e DDoS baseados em VoIP, com chamadas e plenas capacidades de telefonia ininterruptas durante a ação. A grande questão de ataques de DDoS para telefonia é que eles têm um comportamento diferente de ataques de DDoS baseados em pacote de dados. Telefonia, a gente está lidando com RTP. Então, RTP vem de real time, tempo real. Como que eu vou analisar em tempo real, ou o meu dispositivo, a minha rede, vai analisar em tempo real as tentativas de ataque que eu vou ter na minha rede? Né? Um firewall, ele é especializado, por mais que você pegue os melhores firewalls que existem, eles são especializados em dados. Um firewall pode até ter funções de Session Border Controller, mas não vai ter processadores dedicados à análise de ataques de negação de serviço em tempo real só para a voz. Ele não vai ser dedicado para isso, porque ele vai tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, o Session Border Controller, a função de Session Border Controller, ter um equipamento dedicado para tal, é muito importante para que a gente tenha esse tipo de análise, para que a gente tenha, obviamente, parâmetros que consigam identificar o que é uma tentativa de ligação, uma tentativa de ligação de usuário, ou o que é uma tentativa de mandar vários e vários pacotes de tentativa de conexão SIP, por exemplo, para tentar fazer com que o meu PABX passe a não reconhecer mais tantas tentativas de comunicação. Então, tentativas de ataque de negação de serviço por inundação de requisições SIP, ou então por um tráfego excessivo de RTP, é isso que a gente consegue evitar com um Session Border Controller, justamente para ele analisar isso em tempo real. Serviços de mídia, como por exemplo, transcodificação de voz e vídeo para garantir a interoperabilidade entre diferentes dispositivos. Esse ponto de serviços de mídia é extremamente importante. Por quê? Pode ser que eu tenha um PABX legado, mais antigo, que ainda nem tem a licença de G711, ou até mesmo um PABX de código livre, aberto, que tenha suporte a poucos protocolos de voz, de codecs de voz, e eu tenho que simplesmente fazer a tradução desses codecs de voz para uma outra plataforma que, por um acaso, já está usando um codec mais rebuscado, que faça a compressão dessa voz, que faça alguma manipulação para que a gente, às vezes, tenha até uma melhor qualidade, um melhor uso da rede. Então, como que eu faço para comunicar essas duas plataformas, uma antiga, onde está lá falando em G711,
o protocolo legado, e outra plataforma que, por exemplo, está falando em G729 ou G722, na qual já um codec com mais, com compressão de voz, que já tem detecção de cancelamento de eco, supressão de ruído. Como que eu faço esse processamento? Então, isso é uma tradução em tempo real da mídia. Uma tradução em tempo real da mídia, obviamente, não é uma função que a gente vem trazendo aí, não é uma função de um firewall, é uma função de Session Border Controller. Então, a gente precisa ter um tradutor em tempo real, e é isso que a gente consegue fazer em cima de um Session Border Controller. Falando em transcodificação ainda, os Session Border Controllers da Comp, a gente vai ver mais a seguir, eles não necessitam de licença para fazer transcodificação, que é algo que vocês vão ver muito no mercado quando vocês forem fazer projetos de Session Border Controller. Tá, mas eu preciso fazer um licenciamento, preciso licenciar o meu Session Border Controller para que ele faça de fato a transcodificação. Na Comp, não. Existem outras soluções de mercado que sim. Aí vai de você colocar na ponta do lápis qual vale mais a pena. Outro ponto é que os nossos Session Border Controllers, principalmente da linha KMG, que é uma linha robusta para pequenos operadores, para contact centers e tudo mais, ou para escritórios descentralizados de médio e grande porte, essa linha KMG já vem com um esforço computacional DSP que consiga fazer essa tradução numa capacidade bastante interessante de sessões. E a linha UMG também consegue fazer numa capacidade menor. Até o nosso Virtual Session Border Controller é capaz de fazer transcodificação, dados os esforços computacionais equivalentes para tal. Você não precisa licenciar, é só seguir o que é recomendado pela nossa equipe de especialistas para um esforço computacional para a sua VM, para o seu bare metal ou para a sua cloud. Outros problemas que a gente tem em só colocar um firewall para tratar de pacotes em tempo real. Interoperabilidade entre diferentes tipos de mensagem SIP. E aí, quando a gente fala de interoperabilidade entre diferentes tipos de mensagem SIP, isso aí entram vários pontos, né? Existem fabricantes que desenvolveram os seus próprios protocolos SIP. Protocolo SIP, a gente vê SIP-Q, várias variantes aí, que eu não vou nem entrar no mérito de quais fabricantes fizeram e tudo mais, mas existem manipulações que são bem avançadas, desenvolvidas pelos próprios fabricantes. E é isso que a Comp faz. Ela também é homologada com vários fabricantes, exatamente para poder padronizar diferentes vendors, diferentes tipos de comunicação e que em uma perna da chamada, ou seja, eu tenho o Session Border Controller, eu tenho um dispositivo conectado e tenho outro dispositivo conectado do outro lado. Cada caminho até cada dispositivo é chamado de perna da chamada. Então, eu tenho duas pernas da chamada numa comunicação simples. Qual que é o interesse de um Session Border Controller? Qual que é o nosso interesse da Comp com o Session Border Controller? Fazer com que diferentes dispositivos, diferentes pernas da chamada, que têm diferentes manipulações de cabeçalho SIP, consigam fazer a comunicação sem problema algum. Ou seja, eu posso ter diferentes timers, diferentes time slots, diferentes cabeçalhos SIP, diferentes informações, diferentes tipos de criptografia numa perna da chamada. E na outra perna da chamada eu posso não necessitar de criptografia, eu posso ter um cabeçalho SIP respeitando a norma RFC 3261, que é a RFC do SIP, tudo certinho. E aí, como é que eu faço para interoperar dois mundos tão distintos como esse, porém ambos falam SIP? É aí que entra um Session Border Controller. É como a gente tentar distinguir um português do Brasil e um português de Portugal. Muitas vezes, né, se alguém já teve experiência de Portugal, vai entender, ou de falar com uma pessoa que fala o português de Portugal, vai entender grande parte das palavras, mas vai ter uma palavra ou outra que não vai entender. Isso aí pode causar alguns problemas, né? Então, é isso que a gente consegue fazer dentro do Session Border Controller. E um policiamento da rede, como rotas de menor custo, resolver problemas de roteamento. O que muita gente entende como central trunking, né, que faz o roteamento centralizado da rede, a gente consegue resolver isso aí muito bem no Session Border Controller, né, fazendo rotas de menor custo, dependendo de determinadas informações de número de origem, número de destino, controle de admissão de chamada, ou seja, eu posso
permitir um número determinado de tentativas de chamada no único segundo, para evitar tráfegos de rajada e que determinados tráfegos em determinada rota seja identificada como uma tentativa de invasão. Ou o número de chamadas geral, número de sessões. Quando a gente fala chamadas simultâneas, sessões, a gente está falando do número de conexões ao mesmo tempo, número de chamadas estabelecidas. Então, são as terminologias utilizadas no Session Border Controller. Então, quando a gente fala que também cada rota pode ter um determinado número de chamadas simultâneas, um determinado número de sessões, que é a mesma coisa, a gente está limitando determinados tipos de invasões ou de processamentos indesejados em determinado dispositivo de destino ou de origem. Então, a gente consegue proteger determinada rota de quaisquer comportamentos indesejados ou ataques, propriamente ditos, nesse caso. Então, o Session Border Controller, como disse anteriormente, ele fica na borda da rede. O que é a borda da rede? Entre a rede interna, rede confiável, e a rede externa, rede não confiável, né? Então, muitas vezes é chamado rede confiável e rede não confiável, porque às vezes uma rede interna pode não ser confiável, você pode ter segmentação de VLANs e essa rede não ser confiável para determinado centro de custos. Então, entre uma rede confiável e uma rede não confiável, uma rede interna e uma rede externa. O que o Session Border Controller faz é como se ele fosse um grande policial dessa rede, onde ele vai deixar passar ou não vai deixar passar determinado fluxo de tráfego baseado em uma série de informações que você tem no cabeçalho SIP, que você tem no codec, e vai, dependendo, se ele deixar passar essas informações, vai padronizar até mesmo para ajudar, para viabilizar que essas comunicações sejam feitas. É esse o papel do Session Border Controller. Tá? Então, nos Session Border Controllers da Comp, os nossos Session Border Controllers, nós temos, por exemplo, interoperabilidade, tunelamento entre IPv4 e IPv6, que é algo muito importante. Algumas operadoras estão começando a oferecer dentro da sua base só IPv6. Então, tem um caso bem conhecido, uma operadora no Paraná, que hoje está oferecendo só IPv6. E como que a gente pode fazer o tunelamento para IPv4 para IPv6? Caso meu dispositivo só fale IPv4, como que eu vou fazer isso? Então, um Session Border Controller pode resolver esse tipo de problema. Outros pontos, né? Se eu tenho uma comunicação segura de um lado com SRTP, ou seja, garantindo criptografia de segurança a nível de pacote em tempo real, RTP, eu jogo um S na frente. O que é esse S? Esse S quer dizer que eu tenho algum mecanismo de criptografia por trás. Eu tenho um 3DS, eu tenho um SHA, eu tenho algum mecanismo de criptografia por trás. Então, numa perna da chamada, eu tenho uma comunicação que chega até o USB-C aqui com segurança, ou com uma requisição de segurança. Na outra perna de chamada, eu tenho a operadora que não está garantindo nada, não está garantindo essa segurança. Ela só fala assim, não, estou te entregando uma rede MPLS, mas eu não preciso, eu te entrego o DP puro. Então, como que eu faço para padronizar diferentes protocolos de transporte? Então, aí entra o Session Border Controller, tratando as duas pernas da chamada de formas distintas. Facilidades do SIP. Então, facilidades do SIP, a gente tem até padronização de protocolos de DTMF. E aí, DTMF vem um ponto que pouca gente se atenta. Por exemplo, não é muito recomendado, mas digamos que você ligou lá para a tua operadora de cartão de crédito e eles estão pedindo alguns dados para a validação de que você é você mesmo. Vão te pedir teu CPF, talvez vão te pedir os últimos 4 dígitos do cartão, algumas informações assim que podem ser bastante pessoais e não desejadas passar. Mas, digamos que um usuário da tua empresa, digamos que alguém passou essas informações para um operador de cartão de crédito ou ao fazer uma compra tem que passar essas informações. Você está passando por DTMF, você está passando por códigos, por tons, determinadas frequências que você está enviando para uma operadora VoIP, uma comunicação VoIP. A gente tem vários tipos de prevenir isso. A gente pode fazer uma comunicação segura com a operadora, o que não é muito comum aqui no Brasil, ou a gente pode simplesmente passar esses dígitos de DTMF para a operadora e a operadora, obviamente, vai encaminhar para outra ponta da chamada, que é a minha operadora de cartão de crédito, que é o meu, de fato,
destino da chamada. Digamos que a gente pode também ter um ataque de invasão. Eu posso ter ali alguém pegando esses dados do cartão de crédito, juntando uma informação daqui, outra informação dali, e dali eu vou ter compras indesejadas no meu cartão de crédito sem saber de onde que veio, por onde que veio essa invasão. Aí eu posso ter um ataque por DTMF também, isso um SBC também consegue fazer a segurança. Outra questão com DTMF que um SBC consegue fazer são os diferentes padrões de DTMF que são enviados. Então, eu posso mandar por CIP-info, eu posso mandar por RFC 2833, eu posso mandar por um codec G711 puro, que não tem compressão, e aí ele tem a possibilidade de embutir esses números, esses dígitos na comunicação em tempo real, via cabeçalho CIP. Então, a gente tem como padronizar o DTMF e também fazer segurança dessas URAs DTMF, se eu for o operador de cartão de crédito, ou das minhas premissas da minha empresa, caso eu seja um usuário que pode ter um colaborador, seja o cliente que pode ter um colaborador que está enviando os dados via cartão de crédito. Então, a gente pode fazer a segurança tanto de quem está recebendo esses dígitos, de quem está recebendo a informação, para não ter suas contas invadidas, as contas dos seus clientes invadidas, quanto às premissas do cliente. Outro ponto aqui, manipulação de dígitos, manipulação de números de destino, to e from, né? To destino e from na origem. Então, a gente consegue manipular isso. Existem alguns sistemas que trabalham, por exemplo, só em E164, quando você vê aquele formato, por exemplo, aqui no Brasil, mais 55, 41 ou 48 e os 8 ou 9 dígitos que você pode ter uma ligação local ou celular. Então, isso quer dizer que isso aí está no formato E164. Aí, muitas vezes, o PABX não vai entender esse mais 55, o código de área e mais o número local. Ele vai entender, por exemplo, 048 e o número. Então, você tem que manipular esses dígitos para enviar da forma correta já no cabeçalho CIP e não ter que ser feita nenhuma alteração lá no mecanismo de roteamento do PABX de destino. Então, a operadora pode fazer isso, ou você pode fazer isso no Session Border Controller sem que tenha que haver uma intervenção no seu SIP server, no seu PABX, no seu mecanismo de contact center, seja lá o que for. Então, adição, remoção e relay de X-header, que são as informações complementares que a gente passa no cabeçalho CIP, low cost routing, ou seja, informações de roteamento, né? Então, a gente consegue lidar muito com roteamento dentro de um Session Border Controller. Então, a gente lida com inspeções regulares, a gente consegue fazer muito bem esse tipo de manipulação de roteamento, até mesmo para conseguir centralizar todo e qualquer tipo de roteamento no Session Border Controller. Então, você pode fazer uma rota simples da operadora para o Session Border Controller e você, cliente, pode fazer também, ou o seu cliente pode fazer uma rota simples do seu SIP Server para o Session Border Controller. Ou seja, envia tudo para o Session Border Controller e o Session Border Controller resolve todo o roteamento. Não precisa fazer uma tabela gigantesca de roteamento de um lado, uma tabela gigantesca de roteamento do outro lado. Faz uma vez essa tabela gigantesca no Session Border Controller do cliente ou da operadora, se você for um operador. Então, roteamento baseado em origem, destino, horário, priorização. Você tem vários mecanismos no Session Border Controller que, porventura, podem faltar num SIP Server ou no outro, no soft switch da operadora ou num PABX, híbrido, IP, SIP Server, que você tenha nas premissas do seu cliente, no escritório do seu cliente. Então, consulta da base de dados e portabilidade e blacklist. Então, eu posso fazer uma lista de números não desejados, eu posso consultar uma base de portabilidade para fazer um dinamismo aqui no meu call routing, né? Fazer uma consulta à portabilidade também é bastante importante. Fallback em rotas de falha, né? Então, essa fallback em rotas de falha e failover retry baseado nas causas de falha. Então, failover retry baseado nas causas de falha, eu tenho as diferentes causas, as diferentes respostas SIP dentro de uma conexão SIP. Então, eu posso ter uma resposta lá 503, uma resposta 404, que são respostas padrões aí do SIP para falha. Então, eu posso ter diferentes mecanismos de contornar determinados problemas que eu posso ter em rotas de falha. Diferentes decisões de acordo com as mensagens que eu recebo. Por quê? Porque cada SIP server que você vai ter conectado na perna da chamada pode ter uma interpretação.
O que é um 404 para o PABX do fabricante A pode ser interpretado de uma outra forma para o PABX do fabricante B. Então, a gente tem essa possibilidade de diferentes mecanismos de roteamento, de transbordo de rota, ou seja, de você contornar por uma rota alternativa essas comunicações, ou desconexão da chamada, ou, enfim, a decisão que você queira fazer. Né? Então, o fallback para rotas de falha também, como você vai identificar essas falhas, você vai ficar mandando aqui para live, até identificar e transbordar para uma outra rota, aí a gente entra em méritos técnicos um pouco mais pesados que a gente pode discutir no momento do chat, no momento das perguntas e respostas. Travessia de NAT. Esse outro ponto também é bastante importante. Por quê? Às vezes eu tenho ali o meu celular na rede 3G, 4G conectado, eu tenho o meu ramal IP remoto lá do meu escritório, que está, sei lá, numa localidade mais afastada, e eu quero passar pelo NAT do firewall. E aí o firewall não encaminha essa comunicação em tempo real ao meu SIP server, ao meu PABX. Aí também é um problema. Porque o firewall ele não vai identificar diferentes portas dinâmicas que você tem no comportamento RTP para mandar para o seu SIP server e vice-versa. Quem faz isso muito bem? O Session Border Controller, né? Fazendo esse mecanismo de travessia de NAT com portas dinâmicas. Então, Session Border Controller, mais uma vez, resolve um problema aí de comunicação de centrais ou extensões remotas até um SIP server principal, até o mecanismo principal que você tenha no seu escritório matriz. Então, isso é um cenário bastante típico de resolução de um Session Border Controller, travessia de NAT. Né? Transcoding, né? Então, aqui são os principais codecs que a gente faz essa tradução em tempo real, né? Principalmente G711, 29, 22, são os mais comuns, GSM. Políticas de tráfego, então, limitação de chamadas simultâneas por rede de origem ou destino, então, diferentes pernas de chamada. Eu posso limitar número de chamadas simultâneas ou tentativas de chamadas simultâneas de um operador A e fazer diferentes mecanismos, diferentes números para um operador B. E aí eu posso limitar esses processamentos entre os distintos operadores. Então, isso também é bastante importante. E autorização remota, né? Fazer o Register Authorization aí de ramais autenticados remotamente na minha ferramenta através de vários mecanismos que a gente tem de registro de autenticação do SIP server que você tem no ambiente confiável, na sua LAN, através de tentativas de chamada de dispositivos que estão numa rede não confiável, na sua WAN, provavelmente. E aí a gente tem diversos mecanismos de armazenar essa informação e, numa segunda negociação, o SBC mesmo já faz essa autorização de registro sem ter a necessidade de ficar consultando sempre o SIP server e a gente já fazer a autorização de registro, a autorização remota, ou seja, o próprio Session Border Controller toma conta disso. Então, vejam que a gente teve aqui 4 mais 3, são 7 tópicos. Dentro desses 7 tópicos tem muito pano para manga, tem muito assunto que a gente pode resolver com os nossos Session Border Controllers. E aí, muitas dessas funcionalidades já começam no nosso Session Border Controller mais básico, né, que vem da linha UMG, né, que a gente vai começar a falar agora um pouquinho dos produtos da Comp, o que a gente pode fazer para ajudar vocês, independente do tamanho da sua solução, do tamanho do seu projeto, a gente sempre vai ter uma soluçãozinha para conseguir ajudar vocês. Então, múltiplas conexões, os Session Border Controllers da Comp, os baseados em hardware, em muitas das variantes, em quase todas as variantes, a gente tem suporte a tecnologias legadas também, a funções de gateway, de E1 e T1, aqui no Brasil mais E1, GSM, de SIM cards, GSM mesmo, colocar o chipzinho GSM para fazer a tradução de GSM para SIP, SIP para GSM, FXS, FXO, ou seja, extensões e troncos, ou vai depender muito do que você tiver no seu cenário, a gente consegue fazer essa tradução para SIP e vice-versa, né? Então, o Session Border Controller acaba sendo o centralizador da rede, centralizador de quaisquer problemas que você tenha da sua rede centralizada ou até mesmo descentralizada, fazendo conversões até mesmo a nível de gateway de tecnologias legadas, TDM, GSM, FXS, FXO e por aí vai. Então, aqui a gente tem a linha KMG. A linha KMG
já é uma linha mais robusta, é uma linha que vai para até mais de 2.000 chamadas simultâneas, ou seja, comunicações simultâneas estabelecidas. Eu posso ter 10.000 ramais de um lado, 20.000 ramais do outro, mas eu posso ter até 2.000 comunicações estabelecidas entre as pernas da chamada, né? Então, é isso que a gente fala, comunicações simultâneas, sessões. Então, comunicações estabelecidas entre as pernas da chamada. Então, a linha KMG, ela consegue fazer isso, até 2.000 chamadas em simultâneo com os SBC 750 ou KMG 3200. A gente consegue fazer um autoprocessamento, a gente consegue fazer também transcodificação de até 750 chamadas, ou seja, aquela tradução de protocolo G711, G729 e por aí vai. A gente consegue fazer em tempo real de até 750 chamadas ao mesmo tempo essa tradução, ou seja, precisa de um processamento muito grande por trás, e a gente consegue fazer isso já no nosso SBC 750 ou KMG 3200. A gente nem precisa virtualizar e colocar um servidor parrudo por trás, a gente já faz isso no hardware que já vem pronto da fábrica aqui da Comp. Tá? Então, além disso, a gente tem a possibilidade de colocar módulos de até 4 E1s e até 8 módulos, de 4 E1s cada. A gente tem possibilidade de colocar módulos de até 12 FXO, e até 8 módulos, até 96 FXO. A gente tem a possibilidade de colocar FXS, para conectar, muitas vezes, aqueles ramais indesejados, mas necessários. Ramal de fax, ramal de porteiro, ramal legado, um aparelho sem fio e tal, tudo conectar nas posições FXS. Então, a gente tem ali a placa que faz 24 FXS. E a parte de gateway de celular também, que a gente pode conectar até 16 SIM cards em cada placa uma dessas, e a gente pode ter até 8 placas, até 8 módulos em cada um dos KMG 3200 ou SBC 750. Obviamente, a gente tem as variações menores, que é o que a gente vai ver aqui no slide seguinte. Essas variações menores são o KMG 200, que vai até 60 TDM e 300 canais SIP, né? Mas a capacidade de canais SIP é sem manipular mídia, então é SIP to SIP, né? Fazer o bypass de mídia, né? Então a gente consegue fazer muito bem isso. O KMG 400, que a gente faz até 360 canais SIP e até 120 TDM, isso quer dizer, aqui eu vou até 2 E1s, por isso 200, aqui eu vou até 4 E1s, por isso 400, e aqui eu vou até 32 E1s no 3200, por isso que até o número 3200, que eu vou até 32 E1s, né? Ou 960 canais TDM, então por isso que a gente chega aqui a 960 canais TDM e até 2010 canais SIP, que é bastante. E aí a gente tem os equipamentos que são mais voltados ao panorama de Session Border Controller, de fato, né? Eles basicamente são derivados aí dos equipamentos anteriores, o hardware é derivado dos equipamentos anteriores, porém o licenciamento ele é mais voltado para processamento de chamada SIP. Então, a gente tem o SBC90 e o SBC 750, sendo que o SBC 750 também chega a 2.000 canais SIP e até 32 E1s, e o SBC90 até 2 canais E1s, ou 60 TDM, e até 300 canais SIP, né, em modo bridge, ou até 90 sessões transcodificadas e 750 sessões transcodificadas no SBC 750. Pontos bastante importantes aqui são a autorização de registro, que a gente consegue fazer em quaisquer SBCs, e quaisquer Session Border Controllers, Standalone Survivability, então a gente consegue fazer sobrevivência de muitas plataformas, por exemplo, Broadsoft, Genesis, a gente consegue fazer sobrevivência, Avaya, e várias outras plataformas, Asterisk, várias outras plataformas a gente faz a sobrevivência, ou seja, os seus ramais remotos, do seu escritório remoto, do seu cliente, perderam a comunicação para o SIP Server principal, a gente consegue fazer a sobrevivência, ou seja, autenticar essas extensões remotas no gateway ou SBC que estão locais e fazer com que no mínimo eles estabeleçam ali uma chamada e façam transferência entre ramais e utilizem os troncos que estão conectados nesse gateway / Session Border Controller locais. Então, esse ponto da sobrevivência é bastante importante porque você garante que os seus dispositivos, as suas extensões, não percam comunicação com o mundo externo e nem a comunicação interna, independente da disponibilidade da internet para a sua estrutura principal. Esse ponto é bastante importante também. Tá? Alta disponibilidade. Então, na linha KMG, a gente consegue ter alta disponibilidade nos SBC 750 e KMG 3200. Tá? Então, na linha KMG MS, a gente consegue isso.
Esse ponto é bastante importante porque existem alguns cenários onde você quer comunicações ininterruptas, algum core de operação de um contact center, de uma pequena operadora, ou até mesmo de um cliente corporativo que tenha uma necessidade de alta disponibilidade, às vezes uma instituição financeira que tem um SLA, um contrato de disponibilidade bastante agressivo, de 4, 5, 9 percentuais. Então, é importante, muitas vezes, a alta disponibilidade. SS7, né, a conectividade SS7 também é bastante importante para fazer comunicações entre o mundo TDM de E1s, aí também é bastante importante essa interoperabilidade por canais de sinalização SS7, sinalização comum, bastante importante. Então, nossos gateways e Session Border Controllers da linha KMG já fazem também. E Zero Touch Provisioning, onde você pode expandir as configurações. Por exemplo, eu fiz a configuração, quero configurar, alterar, por exemplo, o DNS de um KMG que está na rede, mas eu tenho 30 KMGs num projeto grande, né? Então, beleza, como que eu faço para alterar o DNS dos 30 ao mesmo tempo? Então, a gente tem um mecanismo de Zero Touch Provisioning, a gente pode expandir isso sem problema algum. Tá? E SBC for Routing, que a gente consegue manipular todos os tipos de roteamento também através dos nossos Session Border Controllers. Eles conseguem concentrar todas as rotas da rede. Então, o nosso VSBC One, nosso Virtual Session Border Controller, que tem todas as facilidades da linha KMG, porém virtualizado. Então, os nossos especialistas da conta indicam geralmente o esforço computacional necessário para processar o tanto de chamadas ou a quantidade de chamadas que você tem no seu projeto. Então, o nosso Virtual Session Border Controller, ele já hoje, por instância, oficialmente, ele já chega a 5.000 sessões, pode chegar até mais, dependendo de algum projeto especial, por instância. Isso não significa que a gente pode entender cenários só até 5.000 chamadas simultâneas, a gente pode entender cenários maiores. Aí, os nossos engenheiros de pré-venda podem ajudar vocês em projetos que, porventura, tenham um cenário mais robusto, uma necessidade mais robusta. E o importante é saber que o Virtual Session Border Controller, além de ter todas as facilidades, também tem a mesma capacidade de transcodificação. Obviamente, diminui-se o número de chamadas simultâneas transcodificadas, porém, de acordo com o esforço computacional recomendado, você pode transcodificar milhares de chamadas, até 3.000 chamadas simultâneas, né, por instância, por servidor. E isso é um número bastante interessante. Na verdade, são 6.000 chamadas simultâneas que ele vai, e até 3.000 chamadas, metade dessas chamadas podem ser transcodificadas. Tá? Então, nós temos aqui um cenário bastante típico, e aí eu vou aproveitar para explicar também sobre a linha UMG. A linha UMG é desses SBCs e gateways menores, de menor porte. A linha UMG, a gente tem a possibilidade de conectar hoje até 1E1 e 46 comunicações simultâneas ao todo, já com esse E1. Né? E até 28 sessões de Session Border Controller. Então, são Session Border Controllers de um porte menor para escritórios menores, cenários menores, onde você tem a possibilidade de fazer já todas as funcionalidades que eu falei, dadas as suas devidas proporções. Então, até 28 chamadas simultâneas a gente pode fazer, por exemplo, na nossa linha UMG. 28 chamadas simultâneas de Session Border Controller. A gente consegue fazer até 1E1, a gente consegue colocar até 6 módulos, 6 SIM cards de SM e por aí vai. Então, a gente consegue já uma capacidade bastante interessante na linha UMG. E também consegue embarcar um esforço computacional no UMG Server, ou no UMG Server Pro. A gente consegue embarcar um esforço computacional onde você pode embarcar o seu PBX virtualizado. Se você tem uma plataforma Asterisk, um FreeSwitch, um PBX que seja virtualizável, você consegue embarcar no nosso UMG Server Pro. A questão aqui da linha UMG é que a gente está fazendo o lançamento, e aí eu vou explicar mais detalhadamente, a gente está fazendo o lançamento do micro SBC. O micro SBC, ele é um hardware dedicado para Session Border Controller de até 28 chamadas simultâneas.
Então, o micro SBC é um equipamento dedicado para ser Session Border Controller para ambientes onde não se requerem muitas chamadas simultâneas. Isso não significa que seja um ambiente com poucos usuários. Você pode, nesse micro Session Border Controller, fazer até 120 ramais registrados para Register Authorization ou para sobrevivência. Você pode ter, sei lá, 200, 300 ramais no ambiente dele, mais 28 comunicações simultâneas. Então, se você tem uma baixa densidade de chamadas por um grupo de usuários, você pode muito bem utilizar um micro Session Border Controller, um micro SBC. Então, micro SBC da conta ele serve para esses cenários onde você tem ou um baixo fluxo de chamadas, ou então onde você pode ter até um alto fluxo de chamadas, mas não tantos usuários assim. Então, até 28 comunicações simultâneas. E com o nosso micro SBC, a gente já consegue fazer a sobrevivência, como eu disse, de até 120 extensões. Obviamente, essa capacidade aumenta no KMG, né, na linha KMG. E nessa sobrevivência, a gente consegue autenticar extensões SIP, podem ser porteiros, pode ser soft phones, podem ser aparelhos físicos, enfim, o que você tiver na sua estrutura, do escritório do seu cliente, a gente consegue autenticar essas extensões caso perca-se a comunicação com o PABX da matriz ou com o operador. Então, a gente consegue, o operador que está provendo o serviço do PABX, então a gente consegue autenticar localmente essas extensões para que elas tenham comunicação interna e, além disso, a gente consegue fazer a comunicação com SIP trunkings ou E1s, o que tiver comunicando com esse SBC a nível de comunicação externa provido pelo operador, para que ele possa fazer e receber ligações com o mundo externo. Então, aqui a nível de Register Authorization, a gente consegue, no Register Authorization, fazer a autorização de ramais remotos, com a função de roteador que a gente tem ali do Session Border Controller, onde esses ramais remotos, eles não precisam apontar, por exemplo, para um IP, para um IP de VPN. Eles não precisam fechar uma VPN do aparelho ou do dispositivo para a rede segura. Eles podem apontar para o IP público. E o Session Border Controller faz a função de roteamento, ou seja, vai pegar esse IP público e vai mandar essa comunicação para o IP privado, e obviamente esse destino de comunicação do IP privado vai ser um SIP server. Né? E depois o SIP server pode passar para o PABX, para a extensão IP de destino, ou para a extensão TDM de destino. Então, a gente consegue muito bem fazer essa parte do Register Authorization de acordo com a necessidade de extensões remotas. Você tem algum cenário de algum cliente que está fazendo home office, alguma oficina remota onde você não tem uma infraestrutura de comunicação IPLS, né? Então, a gente consegue fazer isso muito bem apontando os ramais SIP, os ramais IPs, diretamente para IPs públicos que estão nos nossos Session Border Controllers, desde o micro SBC, com 28 comunicações simultâneas, até os SBCs de maior porte, KMG 750, KMG 3200, VSBC, a gente consegue fazer isso muito bem. Outra questão aqui importante, né? Dentro do Register Authorization, a gente consegue fazer a comunicação segura, então fazer um tunelamento aqui. Já no micro SBC a gente consegue fazer isso. Tá? Então não é necessário que isso seja feito num SBC de grande porte, pode ser num SBC de pequeno porte, como o micro SBC. Então, já no micro SBC, a gente consegue estabelecer um tunelamento entre dispositivos, onde você tem uma requisição de um PBX que está distante. Ele está requisitando uma comunicação SIP-TLS através de um meio inseguro, onde você pode ter uma tentativa de invasão. Você pode criptografar, através do TLS, você pode criptografar tanto a nível de conexão, que é SIP-TLS, quanto a nível de comunicação em tempo real de mídia, que daí é o SRTP. Então, são duas terminologias aí um pouco distintas, uma para nível de comunicação, de estabelecimento da comunicação da chamada, da conexão da chamada, que é SIP, e outra para o fluxo de dados, o fluxo da voz que está passando ali, que é o RTP, então SRTP. Então, a gente consegue fazer isso muito bem através do SIP
TLS e do SRTP, entre um PBX, por exemplo, que tenha suporte a isso, tenha suporte a esses dois tipos de comunicações seguras, que pode estar distante a nível de rede, pode estar numa rede separada, e o nosso micro SBC, nossos outros equipamentos da linha UMG, o nosso KMG, o nosso VSBC, eles podem receber essa comunicação segura, por exemplo, nessa perna da chamada. Então, ele pode receber CIP-TLS nessa perna da chamada, ou o SRTP nessa perna da chamada, e na outra perna da chamada, caso os dispositivos não tenham suporte à comunicação segura, não tenham suporte a CIP-TLS, não tenham suporte a SRTP, na outra perna de chamada, aí você já está na rede, no ambiente corporativo, na rede segura, na rede LAN, aí sim você consegue mandar essa comunicação por CIP-UDP, ou seja, sem essa cifragem, sem essa criptografia, então já descriptografado. Então, o SBC ele serve também para isso, para fazer essa demarcação da rede dessas necessidades, ou seja, aqui eu tenho a necessidade de criptografia, aqui eu já não tenho mais a necessidade de criptografia, já estou numa rede segura, por que eu preciso fazer essa perna da chamada segura? Não é necessário. Então, eu posso utilizar dispositivos mais simples que não precisem ter suporte a tal segurança. Aí vem muito também de como fazer a venda de um Session Border Controller, né? O que gera valor numa venda de Session Border Controller? Então, esses pontos também são bastante importantes. Então, geralmente, os decisores, eles acabam caindo, decisores das empresas, eles acabam caindo nesses três tipos de cargos ou de tomadores de decisão. Gerentes de TI, VP de telecom e de TI, ou diretores gerais, ou CEOs, CIOs, enfim, level C, né? C-level. Então, geralmente, os problemas que são vistos por essas hierarquias, os resultados esperados e as propostas de valores são diferentes entre. Então, por exemplo, um problema que um CEO vê, ele precisa de novos serviços, ele precisa conectar o seu SIP server de comunicação unificada de última geração, que tenha integração com produtividade e tudo mais, ele quer ver produtividade, ele quer ver a empresa mais engajada, ele quer novas possibilidades de comunicação, ele quer, enquanto ele esteja em uma viagem internacional, não pagar roaming quando ele faz uma ligação no seu celular, ele quer estar na rede Wi-Fi de um aeroporto e fazer uma ligação ramal-ramal, ele quer esse tipo de solução, ele quer... Basicamente, o que as pessoas mais querem no ambiente corporativo é a mesma facilidade que elas encontram no WhatsApp, a mesma facilidade que elas encontram no Skype. Então, só que elas querem isso, obviamente, com segurança num ambiente robusto, fechado, dentro do controle da sua empresa. Não necessariamente que esse ambiente fechado seja um ambiente fisicamente fechado, pode estar na nuvem, mas um ambiente seguro, gerenciado pela empresa ou por algum provedor, algum operador que faça isso com segurança, com determinado nível de contrato. Então, é isso que um diretor, um CEO espera. Já um VP de telecom, um VP de TI já quer comunicações ininterruptas, ele quer garantir que ele não vai ter dor de cabeça a nível gerencial, ele quer também poder fazer migrações futuras, ele quer ter um equipamento que seja polivalente a nível de tipos de comunicações que ele vai ter, independente da plataforma, ele não quer ter dor de cabeça para interoperar muitas vezes o que o CEO, o que o diretor geralmente pede. E já o gerente de TI, ele quer ter interoperabilidade, ele não quer saber que todo mundo está se falando e ele não quer ter dor de cabeça mesmo, né? O gerente de TI já tem muitas outras dores aí para sanar a nível de rede de dados, a nível de infraestrutura, e ele quer que tudo funcione, e ele quer que isso seja fácil de gerenciar, então ele quer uma solução única para gerenciar. Já, obviamente, o VP ele quer a segurança dos colaboradores remotos, né, VP de telecom, VP de TI, e já o diretor ele já vê um nível, uma camada mais do que isso está sendo possibilitado a nível geral para a empresa, de nível estratégico. Então, ele tem novos serviços de comunicações, ele tem uma empresa mais integrada, uma empresa mais conectada, ele tem uma economia, muitas vezes, ali de operadoras que ele está tendo comunicação, ele tem uma maior disponibilidade, ele tem clientes mais satisfeitos. E as propostas de valores são que a empresa, por exemplo, um diretor, a empresa vai aumentar a produtividade,
vai ter comunicações ininterruptas. Para um VP de telecom já é um pouquinho diferente, ele vai ter ali interoperabilidade entre várias plataformas, sobrevivência, ele vai ter operações ininterruptas e robustas e seguras comunicadas entre todos os ambientes dele, entre todos os PBX legados que ele possa vir a ter, entre vários operadores. Ele vai ter tudo funcionando conforme precisa ser. Ele vai também resolver problemas de plano de descagem, às vezes eu tenho uma filial que não consegue falar com outra filial porque não sabe como ligar ramal e ele está ligando via rede de operador e gastando, sendo que não era para gastar. Então, todo esse problema de plano de numeração, ele acaba resolvendo de roteamento entre várias filiais e matrizes e por aí vai, entre várias sedes, ele acaba resolvendo isso no Session Border Controller através das facilidades de roteamento. E aí o gerente de TI, ele quer baixar custo, ele quer não ter dor de cabeça e ele quer prevenir, obviamente, de ameaças, que ele vai ser cobrado se ele tiver ameaças. Então, muitas vezes, para esse gerente de TI, é muito importante que ele fique tranquilo, que telefonia não seja uma dor de cabeça para ele e ele quer ter um dispositivo que seja seguro ao lado do seu firewall. O problema é fazer ele confiar que um outro dispositivo vai receber uma rede não segura, uma rede de telefonia, uma rede vai receber extensões remotas e isso não vai passar pelo firewall. Muitas vezes o que eles querem fazer é colocar o SBC atrás do firewall para comunicações em tempo real, sendo que isso não é necessário. Então, aí vem o convencimento do porquê utilizar um SBC para fazer comunicação em tempo real e não é necessário usar um firewall para comunicação em tempo real. Aí vem o trabalho de convencimento através da apresentação. Certo? Pessoal, essa foi a apresentação, esse foi o webinar de hoje, aqui apresentado pela Comp. Deixo aberto agora esse tempo para perguntas e respostas de vocês. Eu tenho apenas uma pergunta aqui feita pelo Pablo, eu não sei de qual empresa ele é, mas enfim, está o nome aqui, Pablo. Né? O aparelho precisa ter duas contas SIP, né? A resposta, a pergunta principalmente para essa questão das contas SIP é se a necessidade for de Register Authorization, de você fazer uma comunicação remota, né, ele não precisa ter duas contas SIP, ele vai apontar para o endereço IP do Session Border Controller e o Session Border Controller vai rotear isso para o SIP Server. Né? Então, ele vai apontar para o IP público desse Session Border Controller. Tá? Então, não é necessário ter duas contas SIP. A não ser que ele queira fazer uma redundância de rotas, e você tenha 2 ou mais IPs públicos nesses Session Border Controllers, com rotas distintas para endereços IPs para SIP servers que estão na rede confiável. Então, aí vai depender muito da arquitetura do projeto, mas não é necessário ele ter duas contas SIP. Agora, obviamente, para sobrevivência, aí esse ponto também é importante a gente entender, claro, cada cenário, a arquitetura. Então, se eu estou mandando, por exemplo, uma requisição de Register Authorization através de um Session Border Controller, eu estou mandando isso para um SIP Server que está por trás de um Session Border Controller, obviamente também estou mandando isso para um IP público. Né? Se eu estou mandando isso para um IP público que está na rede, eu tenho um Session Border Controller na minha premissa, eu estou sempre mandando para esse IP público. Então, a hora que identificar que esse IP público não está se autenticando, eu vou ter que ter um segundo IP de registro, que é o IP de registro do meu Session Border Controller local, para fazer a autenticação para essa sobrevivência. Né? Então, no caso de sobrevivência local, sim, aí é necessário ter uma segunda conta SIP ali, um segundo IP de destino, com as mesmas credenciais, obviamente, para facilitar, e que isso esteja já esperado ali pelo seu Session Border Controller. Tá? Pessoal, estou disponível aqui para mais perguntas. Caso vocês queiram, vocês podem abrir o áudio também. Quem quiser fazer pergunta por voz, pode fazer pergunta por voz também, sem problema nenhum. Que é bastante livre para isso também. Um ponto que eu gosto de salientar é que as finalidades de Session Border Controller também são bastante distintas, né? Você pode colocar um Session Border Controller no escritório do seu cliente ou no seu escritório para fazer sobrevivência, para fazer Register Authorization e tudo mais.
ou então você pode colocar isso no core da sua operação de enterprise, ou no core da sua operação de um ISP, transformar esse ISP, esse provedor de internet, também num provedor de voz. Você pode colocar isso no centro da sua operação de contact center, porque ele vai ter processamento suficiente para processar o tráfego e também para discernir o que é um tráfego de rajada, de um tráfego de tentativa de ataque. Então, são diferentes finalidades que você tem no Session Border Controller. Você vai usar um Session Border Controller nem tão preocupado em segurança. Às vezes tem um ambiente todo seguro, mas você precisa de um Session Border Controller para resolver problemas de transcodificação, problemas de interoperabilidade de plataformas. Então, muitas vezes a segurança, que é a principal finalidade de um Session Border Controller, nem é o principal atrativo para o seu cliente. Tá? Então, isso também é bastante importante salientar. Tivemos novas perguntas aqui. Diogo Cavalcante, cheguei atrasado, material será liberado. Isso vai ser dito ali pelo nosso pessoal de marketing. Não sei como está isso, porém a gente pode verificar depois. Diogo, peço para que você entre em contato com a nossa equipe de marketing logo após. O Jean fez uma pergunta, dá para ter os CDRs de bilhetagem? Sim, os Session Border Controllers, eles têm a bilhetagem, o registro de cada chamada. Ele não vai ser um tarifador, você não vai colocar, o intuito dele não é que você tenha tarifas em cima de um Session Border Controller. Então, você vai ter lá os registros das chamadas, origem, destino, o que aconteceu a nível de cabeçalho SIP com cada chamada, SIP response e tudo mais. Porém, você não vai ter, não é a pretensão do Session Border Controller ser um tarifador, e sim ser um controlador ali da rede, e você vai ter o registro sim de cada chamada, tá? O André Luiz Santos perguntou, esse SBC que você apresentou por último, ele sozinho faz o papel então na empresa do cliente? Sim, se for uma empresa, como eu disse, ou de pequeno tráfego, uma quantidade média de usuários, ali 100, 200 usuários, porém um tráfego pequeno, de até 28 chamadas simultâneas, ou então de um tráfego um pouco mais alto, de 30, 40 usuários, mais até 28 chamadas simultâneas, ele sim faz o papel de roteamento centralizado, faz o papel de sobrevivência, faz o papel de Register Authorization. Então, o micro SBC, que é o SBC que a gente está lançando, de baixíssimo custo, já baseado em hardware, então você vai precisar se preocupar em criar uma VM, criar um servidor para isso, nem nada. Ele já vem pronto para isso e já faz essas funções todas que eu falei. Obviamente, dado o nível de necessidade e robustez do seu projeto, né? Então, você pode procurar ali o nosso time comercial, que com certeza ali o pessoal já vai estar pronto para falar sobre esse produto. O Carlos Henriques também perguntou ali, comprando um KMG200, a licença de SBC vem liberada por default ou precisa adquiri-la separadamente? O KMG200, a licença de SBC, né? Você precisa adquirir separadamente essa licença, a gente tem pacote de 10 licenças, 10 em 10, tá? Licenças, então você já pode, se você tiver interesse, se você já tiver um KMG200 na tua rede, ou estiver planejando um KMG200 para fazer a parte de gateway, né? Às vezes D1 para SIP, GSM para SIP, FXS, FXO para SIP, e você tiver interesse também em comunicar operadoras VoIP, dá uma conferida ali para o pessoal do comercial, que eles vão poder te indicar quanto custa e qual que vai ser a capacidade de acordo com o equipamento que você está planejando e com o equipamento, ou com o equipamento que você já tem, tá bom? Denise, aproveitando a pergunta do Carlos, para o micro SBC também é separadamente? Sim, o micro SBC, a cotação do micro SBC, ela sempre vai ser constituída do hardware do micro SBC e mais quantas sessões que você vai ter. Você vai ter uma escalabilidade de 4 em 4 sessões. Então, você vai sempre em múltiplos de 4. Você pode pedir um pacote mínimo de 4 sessões e até 28. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Essas são as possibilidades do nosso micro SBC. Até 28 comunicações simultâneas e até 120 ramais SIP para as funções de Register Authorization e sobrevivência. Tá? Então, ele não vem com a quantidade mínima, você pode pedir a quantidade mínima, que são 4 sessões, e fica bem viável o projeto, bem viável mesmo, tá, Denise? Estou gostando das perguntas, eu gosto de responder perguntas. Se tiverem mais perguntas, estou aqui disponível.
eu acho que vocês não têm mais perguntas, né? Então, perfeito, tem mais uma pergunta. Carlos Henrique, se está homologado com o Call Manager da Cisco? Essa pergunta foi boa, Carlos, gostei. Sim, está homologado. A gente já tem diversos projetos já homologados com... a gente já é interoperável. Pode não estar, eu não tenho certeza se está na lista lá da Cisco, lista global, mas a gente já tem vários projetos de referência já com o Call Manager da Cisco, onde a própria Cisco busca as nossas soluções a nível global, daí eu acabo participando desses projetos. Então, sim, a resposta é sim, o próprio time da Cisco já está pronto para isso e já tem ciência de que a gente tem projetos de referência já interoperáveis. Então, pode nos consultar, a gente pode depois, numa conversa, abrir quais são esses projetos de referência, como é que está essa questão com a Cisco, mas a resposta é sim, a gente pode utilizar os nossos SBCs, KMG, VSBC, UMG, para fazer comunicação com o Call Manager da Cisco. Pablo, a mesma resposta ao Carlos ali, eu também gostaria de replicar a Unify. A gente tem boas referências de projetos a nível de comunicação ali com o Unify, né? A própria Unify acaba utilizando os nossos SPCs em projetos, muitos parceiros da Unify, muito conhecidos e históricos do Brasil, desde a época de Siemens, quase que da época de Quitel, utilizam os nossos Session Border Controllers e Gateways para fazer interoperabilidade lá com os OpenScape, com o Circuit e tudo mais. Então, sim, a resposta é sim, nós interoperamos com o Unify, e isso é bastante interessante, temos várias referências que o nosso time comercial pode compartilhar com você. André Luiz Santos, não faz a tarifação, mas eu tenho todas as informações para tarifar, mesmo que por um outro programa? Sim, aí vocês têm as informações dos CDRs, né, dos bilhetes, para poder enviar a um coletor de tarifador, digamos assim, dentro de um cenário de projeto. Carlos agradeceu, eu que agradeço, Carlos, e agradeço também a todos. Ainda estou disponível aqui para perguntas. O André também agradeceu, também agradeço ao interesse, André. Estou por aqui. Vamos lá, mais perguntas. Sempre bom. Vamos ver aqui. Eu acho que as perguntas cessaram. Bom, pessoal, qualquer coisa, tem o nosso time de vendas também, do qual eu faço parte. Nós podemos respondê-los qualquer tipo de pergunta, sempre que vocês precisarem, tá bom? Mandem e-mail ou entrem em contato por telefone e a gente sempre vai estar disponível para atender vocês da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado pela participação, tenham todos um ótimo bom dia e estamos disponíveis. Tchau, tchau. Pergunta aqui. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Pablo. Algum cenário já ativo com o circuit da Unify? É bom dar uma verificada ali com o nosso pessoal de vendas. Eles vão saber certinho se tem com o circuit em específico. Eu creio que sim. Nós temos muitos parceiros da Unify que já confiam na nossa plataforma. Então, eu creio que sim, a gente tenha cenários com circuit, viu, Pablo? Mas é bom dar uma conferida ali com o pessoal do comercial, principalmente com o pré-vendas, com o Rafael na rede, que ele vai poder te dizer. Tá bom? Valeu, um abraço.